34ª Sessão Ordinária do primeiro ano legislativo da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Chavantes. Solicito ao senhor segundo secretário que colha a assinatura dos senhores vereadores. Como acoro regimental, em nome de Deus, dou por aberta a presente sessão. Submeto ao plenário para apreciação, discussão e votação da ata da 33ª Sessão Ordinária, realizada no dia 3 de novembro de 2021. Em discussão. Ninguém querendo discuti-la, em votação. Os favoráveis sentados e os contrários em pé. Aprovada por unanimidade a ata da 33ª Sessão Ordinária. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das matérias incluídas no expediente. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 112 do Regimento Interno, o vereador que tiver interesse em manifestar sobre a matéria lida deverá usar a palavra no pequeno expediente. De acordo com o artigo 170 do Regimento Interno da Câmara, encaminha-se a indicação número 69/2021 do nobre vereador Juraci Rodrigues ao senhor prefeito municipal. De acordo com o artigo 170 do Regimento Interno desta Câmara, encaminha-se a indicação número 70/2021 do nobre vereador Juraci Rodrigues ao senhor prefeito municipal. De acordo com o artigo 170 do Regimento Interno da Câmara, encaminha-se a indicação número 71/2021 do nobre vereador Juraci Rodrigues ao senhor prefeito municipal. De acordo com o artigo 170 do Regimento Interno da Câmara, encaminha-se a indicação número 72/2021 do nobre vereador Juraci Rodrigues ao senhor prefeito municipal. De acordo com o artigo 170 do Regimento Interno da Câmara, encaminha-se a indicação número 73/2021 do nobre vereador Juraci Rodrigues ao senhor prefeito municipal. De acordo com o artigo 170 do Regimento Interno da Câmara, encaminha-se a indicação número 74/2021 do nobre vereador Juraci Rodrigues ao senhor prefeito municipal. De acordo com o artigo 170 do Regimento Interno da Câmara, encaminha-se a indicação número 75/2021 do nobre vereador Juraci Rodrigues ao senhor prefeito municipal. Senhor presidente, não há mais matéria. Como não há mais matérias para o expediente, passamos ao tratamento do pequeno expediente, que é dedicado ao comentário sobre a matéria lida
e ao grande expediente que é dedicado aos assuntos de interesse público. Os senhores vereadores terão 2 minutos para realizarem suas inscrições. Na hora que você falar aí, o tempo. Já deu? Acha-se escrito para fazer uso da palavra. Convido o nobre vereador José Ricardo Nabeiro para fazer o uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e ao público que nos assiste via internet. O que me traz à tribuna essa noite, em primeiro lugar, eu gostaria de estar contando com todos os nobres para que reforçasse ao Poder Executivo que a gente sabe do problema da falta d'água, e hoje eu tive a oportunidade de procurar a superintendente Marília, principalmente no bairro da Vila das Flores. A gente sabe que é um bairro que tem faltado água com mais frequência. Aí ela me explicou, me deu todas as explicações, e eu gostaria que o Executivo desse uma atenção, e a gente acredita que em breve esse problema vai estar sendo solucionado. Então, para vocês que me procuraram, que ligaram, realmente eu fui atrás, é um problema que existe, porém todos estão correndo o mais rápido possível para poder solucionar esse problema, principalmente no que se diz respeito ao Jardim das Flores. E o segundo ponto, eu gostaria de dizer que durante esse ano, a gente, como vereador, nos esforçamos muito para buscar emenda, para encontrar com deputados, viagem, são telefonemas. E na sessão passada, eu até citei, da colaboração que eu pude dar ao intervir com o deputado Jefferson Campos, sobre o recape asfáltico. Porém, acho que não o suficiente, a gente recebe ligações, recebe mensagens por WhatsApp, dizendo que o trabalho da gente parece não ser suficiente, Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui que o Executivo, o Legislativo, ele deve, e é função dele, estar correndo atrás de emenda, estar correndo atrás do deputado, e que todo mundo tem o seu lugar dentro dessa máquina, dentro dessa engrenagem. E seria muito interessante que cada um realmente soubesse o seu lugar. Certo? Porque assim, a política, ela foi feita. Graças a Deus, 9 cadeiras, parabenizo a cada um de vocês que chegou aqui, e é difícil. Você disputar uma eleição com quase 100 candidatos, não é fácil. Então, já que a gente chegou, vamos deixar nós trabalharmos. E aquelas pessoas que o prefeito indica como cargo de confiança, ou aquelas pessoas que trabalham dentro da prefeitura, acredito que se fizer o seu trabalho, ela vai ser reconhecida. Trabalho bem feito. Acho que não precisa atropelar as coisas e nem usar do cargo para estar fazendo política. Deixar para fazer política, faltando 6 meses,
pede licença do seu cargo, aí vai fazer política, aí vai sair na rua. Se não tiver vontade de ser candidato, aí vai ajudar o candidato que queira, vai ser cabo eleitoral de quem quiser, certo? Mas não tenta ofuscar a gente, vereadores, não. É tão difícil, é tão complicado. Eu já tive uma conversa com o senhor prefeito essa semana, ele entendeu o quanto importante eu fui nessa luta aí, para a gente estar conseguindo que a Caixa liberasse. São 573 mil, não é fácil. Então, por favor, faça a política na hora certa. Não tenta ofuscar, não tenta diminuir ninguém, não. Que isso aí não vai funcionar. Isso aí não vai funcionar. Vai ficar ruim para a própria pessoa, certo? Então, assim, eu venho aqui desabafar porque foi muito deselegante certas situações que vêm ocorrendo, muito deselegante. Espero que todos entendam, faça seu trabalho bem feito, certo? E reconhecimento, você tem seu salário, já é um reconhecimento, faça seu trabalho bem feito, atenda a todos, sem exceção, atenda a cada um quando for lá, com carinho, certo? Porque é para isso que você está lá, tá joia? Então, eu queria agradecer a oportunidade, me desculpem desabafo, mas há momentos que é necessário se falar. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, nobres, e a vocês que nos assistem. Muito obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, suspenda a sessão por 10 minutos. As escolas particulares, elas variam muito. Você tem escolas super tradicionais, aliás, as melhores escolas particulares brasileiras são muito tradicionais. Eu diria tem uns 40, 50 colégios no Brasil que têm um desempenho muito alto, no Enem, no SAEB, e que são super tradicionais. E tem escolas que têm metodologias muito diversificadas, né? Tem o método Waldorf, o método Montessori, né? Tem escolas que adotam modelos internacionais, né? Tem escolas internacionalizadas, por exemplo, escolas americanas, escolas alemãs, escolas... Primeiro você pensa o que você quer fazer, aí depois você vê quanto é que você tem de grana, fala, não, eu posso fazer isso, isso e isso. Planejamento é uma coisa que faz parte da nossa vida cotidiana, né? Na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, e a gente extrapola isso dessa mesma forma para a questão de uma nação, de um país. Discutir orçamento público é discutir como efetivar, como garantir na vida de cada pessoa os nossos direitos. Tudo é no lápis. Se eu compro R$1, eu anoto na minha caderneta, eu tenho uma cadernetinha. Aí meu orçamento nunca passa. O orçamento é um primeiro passo de qualquer uma coisa que você venha, entendeu? A ter um crescimento no ângulo que você designar. Tudo que eu devo,
eu já sei quando vai chegar, vamos supor, fatura de cartão, eu já sei tudo. Eu sempre procuro me organizar para não ultrapassar o que eu ganho, né? É um controle da vida, né? Se controlar, para não passar a dever muito. A gente deve ter o controle, porque nada sem controle não vai à frente, né? Planejar, na verdade, é você antever o futuro. A gente não faz planejamento sem consultar literatura especializada, jornal todo dia, né? Opiniões variadas, prós e contras. Enfim, é um exercício cotidiano relativamente complexo de antever o futuro, né? Não é mágica, não é feitiçaria, né? É técnica. Para que, de fato, o governo possa atender aquilo que a sociedade anseia, ou seja, bens e serviços colocados à disposição da população, isso, lógico, que exige um planejamento por parte do governo. A mesma regra que orienta o orçamento de cada pessoa, de cada família, vale também para o país. O importante é gastar bem. Afinal, o orçamento da União vem do que os brasileiros pagam de impostos, taxas, contribuições. Somado a outras receitas, em 2010, esse valor chega a 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Quando eu pago o imposto, eu gostaria que ele retornasse para mim, entendeu? Retornasse para todos nós, né? Os impostos que nós pagamos é muito alto e nós não temos retorno deles. O retorno, o que é o retorno? É a saúde, é a educação, né? Esse é o retorno. Se o governo arrecada o imposto, uma coisa e tal, é para estar fazendo alguma melhoria para as pessoas, né? Se não tiver nenhum dinheiro entrando para ele vai fazer como? Não tem verba. É a receita tributária que faz com que o orçamento seja mais ou menos flexível. É no orçamento que se define, onde aquele imposto que eu paguei, que você pagou, que nós todos pagamos, é lá que vai definir para onde que vai esse recurso. Planejar e executar o orçamento do país é tão importante que todo o processo está previsto na Constituição e em leis específicas. Tudo começa com um plano plurianual, que é uma projeção que o governo faz para 4 anos. O PPA é a rocha matriz de todo o processo de planejamento. O Plano Plurianual, o PPA, é elaborado no primeiro ano do mandato de cada presidente da República e vale até o primeiro ano do mandato seguinte. O objetivo é garantir a continuidade das políticas de governo. O atual, ele foi elaborado com vigência de 2008 a 2011. O dinheiro do imposto do cidadão, ele deve ser revertido primeiramente, diretamente na educação. Saúde está precário, por quê? Falta de orçamento. Educação, saúde, saneamento básico. Segurança, estradas. Quando eu pago o meu imposto, eu gostaria que fosse aplicado o dinheiro na saúde, na educação e na segurança. Tudo tem de ser pensado com antecedência. No início de cada ano, os vários órgãos do governo começam a planejar os gastos do ano seguinte. As pretensões de cada um vão compor a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que está previsto no PPA para um período de 4 anos é detalhado anualmente na LDO. Você não pode apostar só num cenário, né? No mínimo, são 3 cenários que se faz. Um otimista, um pessimista e um realista. É o momento que a gente está tratando das diretrizes para a elaboração do orçamento. Pretendemos construir tantas escolas, então isso vai como uma meta. Né? Ou na área de saúde, pretende-se modernizar tantos hospitais. Então, consta ali, tantos quilômetros de rodovias serão construídos. Então, essas prioridades, elas te dão uma noção, de fato, de política de governo que sinaliza para o que realmente se pretende fazer.
Quem analisa e aprova a proposta de cada setor do governo é a Secretaria do Orçamento Federal, vinculada ao Ministério do Planejamento. Uma equipe de analistas especializados em planejamento e orçamentação. Nós não podemos elaborar uma lei com tamanha abrangência levando em consideração só o posicionamento da Secretaria. Então, nós ouvimos todos os agentes envolvidos. O orçamento tem limite, e tem limite nas receitas públicas. Ao final das contas, ele tem limite nos impostos que os cidadãos pagam. Com base na nossa capacidade de arrecadação. Óbvio que a necessidade e o que eles pedem é muito, mas muito acima da nossa real capacidade de financiamento. Então, a parte mais difícil é exatamente essa, é de colocar o pé no tamanho do sapato, né? Eles, como órgão central, precisam olhar o governo como um sistema. Imagina se eles atendessem a demanda de todo mundo, é impossível. A negociação nós fazemos até para alertar para o Ministério que não adianta, por exemplo, colocar um número muito além daquilo que temos capacidade depois de alocar o recurso necessário. Se o Ministério está pedindo algo muito, muito além daquilo que geralmente é percebido durante a execução, a gente já alerta, olha, não vamos colocar essa previsão porque depois não temos, no momento de elaborar o orçamento, condições de garantir o montante de recursos necessário para cumprir essa meta. A negociação tem de se adequar entre o máximo desejável e o mínimo aceitável. É um momento de muita negociação, porque tem que acomodar ali, né? Então, cada um tem que ceder um pouquinho. As propostas orçamentárias dos outros poderes, o Legislativo e o Judiciário, também são analisadas pela Secretaria de Orçamento Federal, mas a maior parte dos recursos é do Executivo. A discussão se dá na equipe técnica, a diretoria da SOF também entra na discussão, tem aquele momento que eu entro também, a gente chama o secretário executivo de cada ministério ou até o próprio ministro em determinadas situações. Então, quando sai o documento, a proposta, ela sai numa situação de consenso. Foram 3 interlocuções formais. Informais a gente faz todo dia. Os cenários que a gente traçou, por sorte, foram cenários bastante realistas e que foram muito bem recebidos na SOF. E é aqui que a gente formaliza, dá todo o fechamento para que isso seja remetido ao Congresso Nacional. A proposta de gastos do Executivo tem que chegar ao Congresso Nacional até 15 de abril. Deputados e senadores fazem as mudanças que julgam necessárias para melhor distribuir o dinheiro público. Todos os anos temos que votar essa lei chamada Lei Orçamentária, onde se estima tudo que vai arrecadar e setor por setor aonde essas verbas vão ser gastas. Se vamos ter mais ou menos emprego, se vamos plantar mais ou menos feijão, se vamos exportar mais, exportar menos, se vamos ter mais sala de aula, se vamos investir mais em saúde, são decisões tomadas de forma política. É isso que a LDO estabelece, as prioridades. O presidente vai votar? Não sei. Cumprir a nossa missão. O relator exerce uma função chave. Cabe a ele a tarefa de analisar a proposta de LDO enviada pelo governo,
Para isso, conta com a participação de consultores técnicos da Câmara e do Senado. A Lei de Diretrizes Orçamentárias organiza o orçamento anual de acordo com as metas do PPA, o planejamento de 4 anos. Relatar é dialogar, é você ter um diálogo aberto com a oposição, com a situação, né, com o próprio executivo, que é quem envia a mensagem. É homem a homem, corpo a corpo, o tempo todo. Nós temos uma assessoria parlamentar que monitora esse ciclo dentro do Congresso Nacional todo santo dia durante o processo de tramitação das leis. O objetivo maior do conteúdo deste crédito que deve ter para o senhor. E Vossa Excelência está fazendo uma pequena pergunta. Vossa Excelência não acha que mesmo nessa crise discutir orçamento é central para a garantia de direitos. Não existe política pública que responda a direitos, responda à responsabilidade que o poder público, que os governos, que o judiciário, que o executivo tem de ter com a garantia dos direitos das mulheres se não houver recurso público para isso. A sociedade ela tem o direito de se organizar através das organizações, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, para poder estar participando na definição das grandes definições do seu país, do seu estado, do seu município, né? E uma dessas grandes definições é justamente a questão do orçamento, né? Decorrido o intervalo regimental, solicito ao senhor segundo secretário que proceda à leitura da verificação do quórum dos senhores vereadores. Daniel Belisário de Oliveira. Presente. José Ricardo Nabeiro. Presente. Juraci Rodrigues. Presente. Luiz César Pedro Longo. Presente. Maicon Henrique Brizola. Presente. Michele Batista do Nascimento Lopes. Presente. Rafael Lopes Garcia. Presente. Roberto Carlos Gaino. Presente. Roberto César Gomes Soares. Presente. Como o quórum é o mesmo do expediente, dou por reaberta a presente sessão, passando ao tratamento da ordem do dia. Senhor presidente, não há mais matéria. Nada mais havendo a tratar, passamos ao tratamento das explicações pessoais. Os senhores vereadores terão 1 minuto para suas inscrições. Acha-se inscrito para fazer uso da palavra. Convido o nobre vereador Luiz César Pedro Longo para fazer o uso da tribuna. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente e aqueles que nos assistem via internet. Senhor presidente, que me traz essa tribuna, eu gostaria de agradecer mais uma vez o deputado Luiz Carlos Mota, que vem cumprindo com o seu trabalho na Câmara de Deputados, onde nós fomos agora à tarde, em Bauru, assinar um convênio, uma emenda de 238 mil de recap asfalto para o nosso município. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui o deputado Luiz Carlos Mota, que nesses 4 anos aí veio ajudando o nosso município. E outra coisa também, senhor presidente, uma notícia acho que boa até
para nós aqui, para os munícipes, a Prefeitura adquiriu agora um tanque de combustível que vai ficar na garagem. Um tanque suspenso, tudo com aval, tudo de todas as orientações. E nós vamos ter agora na própria Prefeitura diesel e gasolina. E esse diesel e essa gasolina vai ser comprado direto dos fornecedores. Não vai ser comprado mais no posto. Eu acho que vai ser uma grande economia para o município e uma coisa de grande viabilidade também. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 16 de novembro de 2021, às 19 horas, no recinto da Câmara Municipal de Chavantes, para tratarmos dos assuntos em pauta. Dou por encerrada a presente sessão.